do not adjust your dial. Right before your very ears, you will have to hear. Um dos homens mais sábios da história, um dos reis mais profundos em conhecimento, em sabedoria, em amizade com Deus, foi o rei Salomão. Só que o rei Salomão, além de mais sábio, foi um dos mais ricos, um dos mais prósperos, um dos mais bem-sucedidos. E houve, em determinado momento de sua carreira, um momento em que ele se corrompe, ele desobedece a Deus, ele se mistura com mulheres de outros povos, ele traz outros deuses para dentro de seu arraial, de seu povo. E num período de desapontamento, de vazio interior, até de angústia, ele escreve o livro de Eclesiastes. Eu quero começar esse sermão lendo um verso que está lá em Eclesiastes, capítulo 1, verso 14, você não precisa abrir, eu leio para ti. Diz assim: tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. E a conclusão desse homem é a seguinte: tudo é inútil, é correr atrás do vento. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Essa frase, apesar do tom pessimista, na verdade, reflexo do terrível estado espiritual que ele vivia no momento, ilustra como nenhuma outra frase, nenhuma outra sentença, nenhuma outra afirmação, nenhum outro rótulo, a condição do ser humano distante de Deus. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Diz o seu vizinho, isso é verdade. É como correr atrás do vento. Tanta obstinação, tanta motivação, tanta visão, tanta agitação, tanta ação, a sede por tantas coisas, por ter, por vencer, por poder. E para quê? Para continuarmos frustrados, insatisfeitos, muitas vezes deprimidos, cansados, sobrecarregados, como se nada fizesse sentido. É tanta dedicação, é tanto trabalho, é tanto esforço, para perceber que tudo é inútil, que é como correr atrás de vento. Não é mais ou menos assim? A vida não nos dá essa sensação? Não parece que todos nós estamos nessa corda bamba? Tudo que nós construímos com tantos anos de trabalho é tão frágil. Tudo pode mudar de uma hora para outra, tudo pode ser destruído numa frase, numa decisão, numa escolha. Tudo que nós fazemos é tão frágil. Quanto mais vivemos, mais percebemos o quanto essa realidade nos cerca. Quanto mais crescemos, quanto mais experimentamos, mais sentimos o quanto essa frase é real. É tudo tão passageiro, tão efêmero. Quanto mais eu vivo, mais eu descubro pessoas dispostas a me trair, pessoas dispostas a me destruir. Quanto mais eu vivo, mais chance eu tenho de me decepcionar. Não é mais ou menos assim? A pressão diária de eventos que podem me sentenciar,
tudo tão fácil, tudo tão rápido, a minha segurança é tão subjetiva. Quantas pessoas se sentem assim? E agora? O que vai ser do futuro? Como é que vai ficar? Como é que eu vou agir? O que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser? É tanta insegurança. Diga para o seu vizinho, só que essa não é a vida que Deus preparou para nós. Aquilo que Deus preparou para nós, a abundância que Deus tem para os seus filhos, é exatamente o oposto disso que a maioria de nós tem vivido. Na verdade, Deus nunca pediu que nós enfrentássemos as exigências dessa vida do nosso modo ou com a nossa força. Na verdade, Deus também não disse que nós seríamos mais amados se nos cercássemos de boas obras ou de grandes realizações. Na verdade, a essência de sua mensagem é outra. Ele simplesmente nos convidou a entrar em seu descanso. Hebreus 4, 9 e 11 diz assim: ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. O autor de Hebreus é enfático. O nosso esforço tem que se dar nesse sentido. Esforcemo-nos por entrar no seu descanso, nesse descanso. Quem crê diz amém. Queridos, perceba que o texto deixa claro para todos nós que esse descanso não vai acontecer por inércia, que esse descanso não vai nos alcançar ao acaso, mas que haverá de ter uma motivação, uma movimentação para que nós entremos nesse descanso. Na verdade, o entrar se aplica a um espaço. Quando você entra em algum lugar, você entra num carro, você entra num prédio, você entra numa casa, e o lado de dentro é diferente do lado de fora. Quando você entra, você deixa para lá o barulho, você deixa para lá os medos, você deixa do lado de fora o tempo, tudo fica separado entre você e aquilo que te cerca. E quando você entra, esse espaço tem uma atmosfera diferente, ela é capaz de te influenciar, é como um abrigo. O entrar no descanso é como entrar num abrigo, onde tudo o que te aflige fica do lado de fora, onde todas as tuas ansiedades não conseguem mais te perturbar. Eu entrei no descanso, eu entrei na proteção, eu entrei no abrigo. Agora diga para o seu vizinho, Deus, mas faz diferente, chame a atenção dele. E diz assim, Deus apresenta o descanso sabático como um abrigo no qual você deveria entrar. Amados, a palavra descanso vem do grego catapauses. O kata é o para baixo e o pauses é a pausa. E esse descanso dá a ideia de fazer uma pausa. Eu tenho que parar, eu tenho que fazer pausa. É a cessação de toda a atividade. Essa cessação, essa pausa vai me trazer um descanso. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos entender melhor essa história. O que é esse descanso sabático? O que é para nós, cristãos do século 21, a ideia do sabático?
Marcos 2, verso 23 a 28. Esse foi sempre um ponto de atrito entre Jesus e os religiosos de seu tempo. Verso 23, quem achou diz amém. Diz assim: e aconteceu que, passando ele num sábado, repete comigo, num sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem até do sábado é Senhor. Repete comigo: assim, o Filho do homem até do sábado é Senhor. Jesus foi questionado porque os seus discípulos estavam colhendo espigas. Ele cita então aos seus questionadores um texto em que Davi, quando sentiu fome, atropelou todas as leis para saciar a sua fome, deixando claro que mais importante era o relacionamento entre Deus e os homens do que as obrigações e as leis que precisavam ser cumpridas. Só que isso gera uma polêmica incrível, e essa polêmica gerada faz com que Jesus dê um novo rumo a essa história do sábado. Na verdade, um mandamento, um dos 10 mandamentos, o guardar o sábado. Originalmente, o 7º dia era separado pelo povo para comemoração e celebração pela criação e pela provisão. Em 6 dias, Deus criou a terra, a grande maioria aqui conhece a história, e no 7º dia, Deus descansou. Êxodo 20, 10 e 11 diz assim: era um mandamento, era uma lei. O 7º dia é sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos e filhas, nem teus servos e servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moraram em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Amém? O povo vivia debaixo deste decreto. O 7º dia é um dia de descanso, é um dia de celebração. No 7º dia ninguém fará trabalho algum, nem você, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem os estrangeiros. O 7º dia é um dia consagrado. O 7º dia será um dia de separação. A palavra sábado tem raízes no verbo hebraico parar. O Shabat é o tempo em que os judeus até hoje param para ter com Deus. Nesse sábado, eles também comemoravam a aliança que Deus tinha com Israel quando estabeleceu esse povo na terra prometida. Então o sábado e o guardar o sábado era cheio de significados especiais. E o motivo, a essência, era uma só, o motivo era um só. As famílias se encontravam e nesses encontros havia comunhão, havia festa, havia celebração. Era um tempo de se estar junto, de parar para estar junto, para estar com Deus. Eles festejavam, eles cantavam, eles adoravam, eles dançavam e buscavam a Deus, se deleitavam
na presença de Deus. Era comunhão entre os homens e era comunhão entre Deus e os homens. Amém, queridos? Estão comigo? Quem está acompanhando diz amém. A ausência de atividade no sábado tinha um alvo, era para repouso, para celebração, para comunhão. Esse era o plano de Deus. Desde o início, o plano de Deus foi que o homem tivesse um tempo específico, sem trabalho, sem atividade alguma, para estar em comunhão e para buscar a sua face, para buscar o seu Deus, para buscar a sua presença. O plano original era esse. Só que o plano original recebeu influência do legalismo. Na verdade, quando os judeus foram levados cativos à Babilônia, algo curioso aconteceu. O ano é 586 a.C. Os judeus, em função do cativeiro, foram privados de tudo aquilo que os caracterizava como judeus, de tudo aquilo que os tornava hebreus. O seu templo foi destruído, a sua identidade foi anulada, foi maculada. E então eles se voltam num período de escravidão, de cativeiro, à lei de Moisés. Com o intuito do quê? Vamos voltar-se à lei, vamos reunir o povo mais uma vez, vamos promover uma restauração, um resgate. E a partir de então, eles, com base na lei, estavam resgatando a sua identidade nacional. Imagine você, para ilustrar, o Brasil se tornando opresso pela Argentina, e os argentinos levando os brasileiros para um cativeiro lá. Então você já não tem mais a bandeira nacional, você já não tem mais o seu hino, você já não tem mais o seu passaporte, você não tem mais as suas leis, você está lá, em território que não é teu, em território de estrangeiro, tendo que se adequar às leis deles, às situações que eles impõem sobre a sua vida. Isso roubou o coração, a alma daquele povo. Então o que eles pensaram? Vamos nos voltar às leis, isso vai trazer de novo uma identidade para a gente, e é o que eles procuram. Só que esse momento dá luz ao farisaísmo, a uma facção religiosa extremista que transformou o legalismo em valor fundamental para os judeus. Agora, quem quiser ser judeu vai ter que levar ao pé da letra tudo aquilo que nós estamos dizendo e vai ter que aplicar não só o que a lei de Moisés diz, mas também toda a nossa tradição e tudo aquilo que nós, homens, estamos dizendo. Então, na época de Jesus, onde esse evento aqui aconteceu, quando os seus discípulos estavam colhendo espigas, os judeus estavam ou já haviam transformado todo o significado, tudo aquilo que Deus tinha para o sábado, em algo muito diferente do que havia sido ordenado. Ao simples mandamento de descansar, de estar em comunhão, de criar relacionamento e de buscar Deus, eles haviam acrescentado 39 categorias de atividades proibidas, coisas que não estão na Bíblia, que ninguém encontra nas Escrituras, mas que os homens acrescentaram. Eu tive a pachorra de listar cada uma delas, só para vocês entenderem como ficou difícil para o povo cumprir aquilo que eles determinavam. Eles disseram, nós vamos guardar o sábado, e no sábado ninguém vai poder, era para descansar, era para estar em comunhão, mas ninguém vai poder carregar, queimar, extinguir, finalizar, escrever, apagar, cozinhar, lavar, costurar, cortar, contar, desarmar, moldar, arar, plantar, colher, ceifar, debulhar, joelhar, selecionar, peneirar, moer, amassar, combinar, girar, fingir, bordar, urdir, trançar, desembaraçar, construir, demolir, prender com armadilha, tosquear, abater, esfolar, curtir, polir e marcar. Eu acho que eles listaram todos os verbos que eles conheciam. No sábado, ninguém faz mais nada. Ficou muito duro tentar cumprir mandamento assim. Não é à toa que Jesus dizia, vocês colocam sobre o povo um jugo que ninguém pode carregar. Vocês transformaram a minha lei num fardo muito pesado. Essa religiosidade exige do povo coisas que eu nunca pedi.
aquela celebração que tinha que ser alegre pela criação, pela aliança, desapareceu. O sábado se tornou um dia de legalismo, os meios se tornaram os fins. Só que o que acontecia? Simplesmente ninguém ousava desafiar os fariseus nessa questão de sábado ou em qualquer outra questão religiosa, porque em questões religiosas eles eram a polícia, o juiz e o júri. Eles mesmos condenavam, eles mesmos acusavam, eles mesmos julgavam e eles mesmos condenavam. Quem é que ia se levantar contra um sistema desse? Ninguém, até Jesus. Diga, até Jesus. Ninguém, até Jesus aparecer. E eu vou dizer que eu amo isso em Jesus. Ele chegava com tanta ousadia, ele confrontava com tanta autoridade, com tanta propriedade, que ele mudou todo aquele sistema para mostrar e resgatar o que era o coração de Deus, para resgatar o relacionamento entre Deus e os homens. Os discípulos chegam colhendo o trigo, eles tinham que se alimentar, era sábado. Só que para os fariseus, arrancar o trigo e os seus grãos era colher. Então, eles estão colhendo, já é raro aqui na nossa lei. Esfregar o trigo na palma da mão era o debulhar, e o separar a moinha era o joeirar. Então, só nessa atitude aqui dos seus discípulos, eles já estão com 3 faltas graves na carteira. E o que Jesus diz? Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Até do sábado o Filho do Homem é o Senhor. E com essa afirmação, o que ele estava dizendo? Vocês dão mais prioridade aos costumes, vocês dão mais prioridade às leis que vocês criaram, vocês dão mais prioridade aos costumes dos homens do que à lei de Deus. Deus deu a lei, amém? Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la. Deus deu a lei, mas a lei que Deus deu é para abençoar o povo, não para sobrecarregá-lo. Quando nós obedecemos a lei, nós somos edificados, nós temos mais qualidade de vida, nós temos mais relacionamento com Deus. Deus deu a lei, mas para nos abençoar, não para nos sobrecarregar. Jesus estava dizendo: o sábado não é de vocês para controlá-lo. E com essa atitude eu estou tomando o sábado de volta, porque eu sou Deus e o sábado é meu. Amo isso em Jesus. Não é à toa que esses homens o odiavam tanto. É meu, eu estou tomando de volta e vai ser do jeito que Deus determinou. O povo vivia debaixo de um jugo terrível. Era um período em que judeus piedosos, em que judeus espirituais sinceros estavam sofrendo, porque eles simplesmente não conseguiam aceitar esse tipo de imposição. Eram leis e mais leis. Não sobrava espaço para o amor, não sobrava espaço para a misericórdia, não sobrava espaço para a piedade, e ninguém conseguia ver Deus nesse tipo de cobrança. E aí Jesus diz o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Para esse tipo de povo, Jesus fez tal declaração, e com isso ele estava dizendo: eu sou o seu sábado. Com isso ele estava dizendo: eu sou a personificação do sábado. O teu descanso no sábado no Antigo Testamento está só tipificando o descanso que vocês terão em mim. Entrem nesse descanso, entrem em minha presença, vinde a mim. Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, eu lhes aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.
A religião continua escravizando, a religião continua pressionando, a religião continua cobrando, mas o mesmo Jesus está dizendo: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde vós que estáis cansados, sobrecarregados, e em mim vocês terão descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Amados, quantos milhares de cristãos hoje estão marcados, desapontados, decepcionados pela pressão que o espírito de religiosidade exerceu sobre as suas vidas. Quantas pessoas hoje estão se sentindo frustradas, distantes, frias espiritualmente, porque acham que não deram certo com Deus, que não fizeram o melhor para Deus. Quantas pessoas foram até sentenciadas. Quantas pessoas estão hoje marcadas sem vontade de se envolver com a obra, sem vontade de pisar numa igreja, sem vontade de se aproximar de um cristão. Tem cristão hoje preferindo ser amigo de ímpio do que ser amigo de cristão, porque estão encontrando a mesma religiosidade que havia naquele tempo, nos dias de Jesus Cristo. Não há espaço para misericórdia, não há espaço para o perdão, não há espaço para o amor, não há sinceridade, não há verdade, não há restauração de relacionamento. Quantas pessoas estão preferindo se afastar? Meu Deus, eu achei que eu estava no céu, é pior do que o mundo. A estes mesmos cristãos piedosos e verdadeiros, Jesus está dizendo: vinde a mim. Porque eu não vos chamei para um sistema religioso, para que eu não vos chamei para entrar numa congregação e fazer parte de uma igreja. Eu vos chamei para mim. Vinde a mim, entrai em meu descanso. Você que está cansado, sobrecarregado, eu lhe darei descanso, diz o Senhor, aleluia. Eu lhe darei descanso, eu lhe darei descanso, eu lhe darei descanso. O meu fardo é leve, é suave. Quantos cristãos fazendo a obra de Deus como se isso fosse um castigo, como se fosse um peso insuportável que tem que ser carregado, afinal de contas eu tenho que fazer algo para Deus. Quantas pessoas se sentindo pesadas, sem prazer mais no seu relacionamento com Deus, sem prazer em servir, simplesmente porque estão debaixo de um jugo, estão debaixo de um peso. Vinde a mim. Jesus veio para restaurar o relacionamento dos filhos com o Pai, e Ele continua fazendo isso. Ele continua fazendo isso. Vinde a mim. Ele veio para que o fundamental fosse fundamental de novo. Ele veio para nos chamar à sua presença, para entendermos o seu coração, para recebermos os seus pensamentos. Ele veio porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Os judeus do primeiro século viviam sobre um fardo de religiosidade criado por homens, regras que eram baseadas nas leis de Deus, mas por homens completamente distorcidas. E esses homens precisavam encontrar alívio. Eu estou fazendo tudo aqui do jeito que estão falando que tem que ser, porque eu quero encontrar Deus, eu quero estar com Deus. Só que a religião dizia: ainda não está bom, você ainda não chegou lá, faça mais, esforce-se mais, não é desse jeito, você pode fazer melhor, Deus ainda não se agradou, dê até não ter mais, vamos, mais forte, mais vezes, mais forte, mais vezes. Que cobrança é essa? Quantas pessoas se esfriaram, tomadas por um espírito de ativismo, que simplesmente esqueceram do relacionamento com o seu Deus. Jesus olhou as mesmas pessoas e não desaprovou ninguém, mas viu pessoas exaustas, quebradas, ansiosas, estressadas, e ofereceu um caminho melhor. Vinde a mim.
vinde a mim. É comigo a história. Fui eu que vos chamei, fui eu que vos escolhi. Fazer a minha obra não vai ser um peso. Se envolver com o ministério não vai ser um fardo. Vinde a mim, aprenda comigo. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Venha andar comigo. Você vai aprender comigo como é que é fazer a obra, como é que é se envolver. Eu vou te ensinar. Tomem o meu jugo. Sabe o que é o jugo? Era uma travessa de madeira esculpida que ficava sobre o dorso de um par de animais, unindo esses animais, ou bois, ou jumentos, ou mulas, e permitiam que esses animais puxassem o arado trabalhando junto. Isso era o jugo. Só que Jesus descreveu o seu jugo como Crestos. E sabe o que isso significa? Que o seu jugo era excelente, que o seu jugo era útil, que o seu jugo era aproveitável, era adaptado ao propósito. Não será pesado, não será uma guerra para ti. A verdade, era muito comum naqueles dias um carpinteiro receber uma encomenda para fazer um jugo sob medida, que encaixasse perfeitamente nesse animal. Só que com um jugo perfeito, esse boi, essa jumenta, essa mula poderia trabalhar por horas, sem se esfolar, sem fazer bolha, sem se rasgar. Era adaptado, o jugo era certo, o jugo era leve, era fácil para aquele animal trabalhar. Deus está falando conosco hoje. Tem que ser leve, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, tem que ser fácil. Jesus disse e está dizendo: troque seu fardo por um eterno sábado da alma. Troque seu fardo, entre no meu descanso. Quantos pastores esgotados, a níveis irrecuperáveis, falidos em suas alianças com Deus, procurando alianças em outros lugares. Quantos cristãos verdadeiros esgotados, derrotados, deprimidos, porque simplesmente não aguentaram carregar um fardo que a religião lhes imputou. Troque seu fardo, Jesus está dizendo. Aprenda comigo, porque haverá situações legítimas de cansaço emocional, cansaço espiritual, cansaço físico. Aprenda comigo a administrar o estresse, administrar a pressão. Jesus viveu sob pressão, maior pressão do que aqui Jesus viveu. Me conta aqui quem está vivendo. Mas ele está dizendo: vem aprender comigo, porque eu sei o que é isso, eu sei o que é o estresse, eu sei o que é o esgotamento, mas venha, aprenda comigo. Você vai atravessar essas situações com graça, e com o Pai do seu lado, fazendo toda a diferença, te dando o que você precisa para vencer. Jesus está dizendo: rejeite coisas que podem te escravizar, como a religiosidade, como o status, como a sede por fama, ou por qualquer outra coisa que te sobrecarregue. Se livre desses fardos, se livre desse tipo de pressão, entre num descanso e descanse na presença de Deus. Se livre desse tipo de jugo, se livre desse tipo de peso. Não foi para carregar tal jugo que Deus nos chamou, não foi para carregar nada parecido com isso que Deus nos separou. Amém, igreja? Quem crê, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus, enquanto o Bolinha vai no banheiro. Agora, por que é tão difícil às vezes? Por que
às vezes fica tão complicado? Por que lendo a Bíblia parece tão simples, mas na hora de trazer esse descanso para a minha realidade é tão diferente? Por que mesmo sabendo o que Jesus disse e viveu, eu hoje estou cansado, esgotado, sem vontade de me envolver, fazendo corpo mole, ou às vezes nem fazendo corpo mole, mas tão esgotado, que já não tenho forças para reagir, já não tenho forças para andar em disciplina com aquilo que Deus me chamou para fazer? Por que às vezes é tão duro, é tão difícil? E eu te digo, é porque há inimigos do descanso sabático. Repete comigo, é simples, mas não é fácil. É simples, entre no meu descanso, mas eu vou ter que vencer algumas barreiras. E sabe qual é a primeira dela? Ou delas? A presunção. E isso acontece com um coração que diz, eu sei do que eu preciso, e eu sei como obtê-lo. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso para ser feliz, e eu sei o caminho para chegar lá. Eu vou correr atrás e eu vou fazer. E quanta gente hoje gastando tempo, energia, para tentar satisfazer na necessidade de importância. Eu tenho que me sentir importante, eu tenho que me sentir seguro, para lá na frente descobrir que nada é satisfatório, nada do que nós possamos produzir pode saciar a sede de nossa alma. É correr atrás do vento, repita, é correr atrás do vento. Eu sei do que eu preciso, eu sei como obtê-lo. E aí faz o quê? Vira um caçador de relacionamentos relâmpagos. Não escreve uma história com ninguém, cada semana está com uma mulher diferente. Mas olha lá, eu sou o cara, olha só como eu sou pegador. E cada vez mais deprimido, e cada vez mais solitário, e cada vez mais sozinho. É isso que você quer? Para depois do 100º relacionamento a jato descobrir que está frustrado, que não é por aí, que não é isso que vai te preencher. Nossa, vocês não sabem, olha como a minha conta cresceu, eu virei um super executivo, eu sou um super profissional, olhem para o meu salário, olha para o carro que eu ando, olha para o relógio que eu uso. E para quê? Para continuar frustrado, repete para o seu vizinho, é correr atrás do vento. Olha como eu cresci, olha para a minha posição, olha onde eu cheguei. Para continuar vazio, para continuar insatisfeito, não há problema em crescer, não há problema em desfrutar daquilo que Deus te deixou conquistar. Agora, se você for presunçoso, eu sei do que eu preciso, eu sei como obtê-lo, você vai correr para no final dizer amargamente como Salomão, é inútil, é correr atrás do vento. Sabe qual é um outro grande inimigo do descanso sabático? É o pânico. Normalmente quando nos falta descanso, quando a pressão é acima do suportável, quando a luta está acima da média, em vez de corrermos para o descanso, entrarmos no seu descanso, nós entramos em pânico. Quantas pessoas ficam desesperadas, opressas até, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu tenho a minha chamada, eu tenho a obra, eu prego o evangelho, mas na hora que precisa descansar em Deus, se sente opressa, fraca. Quanto cristão desequilibrado. Onde está o Deus do meu descanso? Quer dizer que Deus traz descansos para os outros, e para mim mesmo quando eu venho precisando. Pânico. O que eu precisava era descansar, mas a situação me envolveu de tal forma que tudo que eu não fiz foi buscar Deus e descansar nele, que era o que ia resolver. E o terceiro inimigo, a pretensão.
eu sou capaz de resolver meus problemas. Tudo que eu preciso para resolver minha vida está aqui. Eu sei como é que faz, eu vou satisfazer as minhas necessidades. Eu sei como é que é. Um dia desses eu tive a chance de conversar com uma sueca, jovem. E ela é só uma amostra dentro do que é o universo Europa hoje para o Evangelho. Para a nossa geração na Europa o Evangelho está morto, Deus está morto. A coisa mais difícil que tem é você ver um jovem se convertendo na Europa. Porque as condições são tão favoráveis que eles acabam dizendo, eu não preciso de Deus. Eu preciso de Deus para quê? Eu tenho onde morar, eu tenho a minha família, eu tenho dinheiro, eu tenho o que eu quero, eu tenho o que eu preciso, eu tenho saúde, eu preciso de Deus para quê? Eu tenho tudo. Que filosofia de vida tão barata, igreja. Esses são os pilares. Quer dizer que é isso? Esses fundamentos tão perecíveis vão determinar o que vai ser minha vida. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver saúde, se eu tiver relacionamento, se eu tiver habilidade, se eu tiver um futuro brilhante, quer dizer que aí está o meu alicerce. E quando um desses faltar? E quando faltar o dinheiro? E quando faltar a saúde? E quando os relacionamentos forem tocados? E quando um desses falha? Se eu descanso em Deus, eu reconheço que eu preciso dele. E que a minha comunhão com ele vai transformar a condição que precisar ser transformada. Agora, sabe qual é o ponto em comum desses três? Do pretensioso, do que entra em pânico e do presunçoso. O ponto em comum é que os três são descrentes. Não conseguem crer. Até têm fé, mas não nesse nível. Não a ponto de descansar em Deus, não a ponto de ser transformado, de ser tocado. Agora, se eu vejo Deus como Ele é, pode estar caindo 1.000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Se eu vejo meu Deus como meu Deus é, pode ter o corte na empresa que for, que eu sei quem eu sirvo. Meu nome pode estar até nesse corte, mas eu sei quem abre e fecha portas na minha vida. Eu não dependo de homens, e homem nenhum vai determinar o que vai ser do meu futuro profissional, financeiro. Eu dependo do meu Pai. E quando Deus fecha uma porta, Ele vai abrir uma 10 vezes melhor, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu descanso. E quem descansa não se desespera. Eu sei, e quem tenho crido, estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se eu sei em quem creio, se eu confio no Deus que me guia, no meu Senhor, eu descanso. Pode ter me traído, me abandonado, me decepcionado, mas eu sei quem está no controle. E eu sei que se isso fosse de Deus, a história tinha sido outra. Então isso para mim não é motivo de choro, é motivo de livramento. Eu tinha que estar comemorando porque Deus abriu os meus olhos antes que eu casasse e destruísse a minha vida. Nele eu descanso porque eu sei que Ele é meu dono, que Ele cuida de mim, que Ele direciona os meus passos. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus, pois Ele é santo. Se eu sei em quem eu creio, eu posso receber a má notícia que for, o diagnóstico que for. Eu sei quem me criou. Foi o mesmo que determinou quantos dias eu viveria no planeta. Ele tem o dia da minha chamada em suas mãos. E eu vou viver até o dia que Ele quiser. Pode ser o diagnóstico que for. Se não é o tempo de Deus na minha vida, eu só vou descansar porque Ele vai me curar. Isso vai ser para a honra e glória dEle. Para a honra e glória dEle. Amém?
Você não é qualquer um. Diga ao seu vizinho, você não é qualquer um. Deus zela pela sua vida, Deus zela pela sua existência. Tudo que acontece nos seus dias tem propósito e tudo está nas mãos de Deus. Descansa e aprende a descansar. Descansa e aprenda a descansar, porque existe um caminho melhor, ainda há um descanso sabático. Há descanso para a tua alma, há descanso para as tuas emoções, há descanso para o teu físico, há descanso para o teu espírito. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. E eu estou falando aqui de um descanso que não é só o afastamento do trabalho. Não estou falando de férias. Mas estou falando de um lugar onde as aflições não te alcançam. Onde as acusações, as perseguições e as setas inflamadas não conseguem te tocar. É um lugar em Deus. É um lugar em Cristo. Ainda há um descanso sabático. Deus não tem prazer nenhum em ver um exército que Ele mesmo levantou arrebentado, emocionalmente, espiritualmente, porque não entendeu a importância do descanso sabático. Ainda há um sábado, e Jesus Cristo é esse sábado. Entre em sua presença, e haverá um novo vigor, um novo entusiasmo, um novo ânimo, uma força que não é tua. Entre em sua presença, porque ali o barulho não vai conseguir te incomodar. Ali não dá para se desequilibrar. Ali não dá para entrar em pânico, porque a única voz que você escuta é a voz do teu Senhor te dizendo: vem, vinde, porque eu te aliviarei. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde, porque eu vos aliviarei. Tome sobre ti o meu jugo. Ele é perfeito, ele foi feito sobre medida. Ele não vai te arrebentar. Ele não vai te estragar, ele não vai te destruir. Ele é perfeito, ele é leve. Você nem vai perceber que o está carregando. Aprenda comigo, porque eu sou manso, eu sou humilde. E eu vou te ensinar o caminho, a maneira certa das coisas serão feitas. Eu te darei prazer e eu serei o seu maior prazer. Entre no meu descanso. Troque esse fardo, essa chatice que acabou virando sua vida, por um descanso sabático eterno. Eterno. É hora de se livrar. É hora de rejeitar tudo aquilo que está te sobrecarregando. Entre em seu descanso. Entre em seu descanso. Ele vai te alimentar. Ele vai curar as tuas feridas. Ele vai restaurar a amizade que você precisa ter com Ele para vencer, para resistir. Ele vai te tocar. E você vai receber de Deus uma energia sobrenatural. Teu físico vai sentir a mudança. Teu físico vai sentir a mudança. Tuas emoções serão renovadas. Porque quando Deus nos toca, o que Ele produz em nós é mais do que qualquer férias de 60 dias no lugar mais paradisíaco do planeta. Nada revigora mais a alma
do que o toque de Deus quando entramos em sua presença, quando entramos em seu descanso. Permita que Ele retire as marcas que a religião fez em você. Quanta gente se sentindo decepcionada, porque acreditou ter decepcionado a Deus. Escutou isso de homens. Sentenciaram teu futuro ministerial. Agora nada mais acontece, você desagradou a Deus. Enquanto Deus está dizendo: filho meu, filha minha, eu te amo. Entra no meu descanso, porque eu vou te renovar. E quando você voltar a me servir, isso será leve, será gostoso. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Foi feito sobre medida. É uma noite de cura. Há um bálsamo descendo sobre as nossas vidas. A cura para as tuas emoções, a cura para o teu físico, a cura para o teu espírito, a cura para os teus relacionamentos, a cura para a tua alma, a cura para o teu ministério. Simplesmente creia. Existe um caminho melhor. Eu sei que há muitas pessoas nos visitando hoje aqui. Eu quero que você escute Jesus te dizendo: ah, mas Jesus fala? Se você não acreditasse que Jesus fala, você não viria hoje a uma igreja. Fala e está falando contigo agora. Está dizendo: existe um caminho melhor. Há descanso para a tua vida, a paz para o teu interior, a harmonia para o teu lar, a restauração para os teus relacionamentos, a cura para as tuas feridas. Há um caminho melhor. Vinde a mim. Vinde a mim, porque eu te aliviarei. Se você está nos visitando, eu gostaria muito de fazer uma oração pela sua vida. Por isso não importa a tua atual condição, mas importa que você procure no seu interior essa fé, porque Deus te fez com fé. E deposite essa fé em Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E através de Jesus você vai alcançar a presença de Deus. E essa experiência vai te alcançar, porque você não está ouvindo uma teoria. Você está ouvindo sobre um Deus vivo, que quer te marcar hoje de forma irreversível, para que a tua história nunca mais seja a mesma, e para que você tenha o teu ponto de encontro com Deus, a tua experiência com Deus, não mais por aquilo que terceiros te dizem, não mais por aquilo que você vê ou escuta, a tua experiência com Deus, a tua experiência com Deus vivo, que te ama, que te chama pelo nome e que te trouxe aqui essa noite. Se você está nos visitando e esse é o desejo de teu coração, você quer entrar no descanso de Deus, quer estabelecer esse relacionamento com Deus por meio de Jesus, onde quer que você esteja, levante a tua mão direita bem alto. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, bem alto. Isso é algo entre você e Deus. Ninguém pode interferir nessa decisão. Não há argumento humano capaz de te persuadir, abrir o seu coração para Deus e a receber Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Onde você estiver, levante a tua mão direita bem alto, porque Ele está te vendo aí. Ele está te vendo aí. Receba descanso.
Você levantou a sua mão e em seu interior há uma agitação tão profunda, há uma insatisfação generalizada, nada mais te supre. As experiências mais profundas, mais radicais que a tua carne poderia experimentar, ela já experimentou. E naquilo que te foi proposto como extremo, você foi a fundo. Isso te transformou numa pessoa tão mais insatisfeita que você já pensou em tirar a sua própria vida algumas vezes. Mas nessa noite Deus está dizendo que você encontrou descanso e a tua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Se você levantou a sua mão, fique de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Ainda que você não tenha levantado a sua mão, fique de pé. Se você quer receber essa oração, nós vamos orar. Há descanso. A vida não é um campo de batalha. E Deus te chama de filho, não de solucionador de problemas. A vida é muito mais que isso. Deus tem o melhor para você. Se você está de pé, feche os teus olhos e olhe para Jesus. Ele está te dizendo: vinde a mim. Você não está vindo a uma igreja, não está recebendo a proposta de um ministério, não está se confrontando com a ideia de uma instituição. Você está ouvindo o próprio Jesus te dizendo: vinde a mim. Se apegue a Ele, deposite a sua fé nos pés dEle e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio em Tua palavra, creio em Tua santidade, creio em Tua divindade. A partir de hoje, eu não mais permitirei que as pressões, que as cobranças, que as opressões me façam levar uma vida tão vazia e tão sem propósito, tão distante de Ti. Essa é a noite em que eu rasguei meu coração diante do Teu altar e que definitivamente eu te recebo, Senhor Jesus Cristo, como meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Eu dependo de Ti e a partir de hoje a minha vida estará em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, pois Tu sabes que eu te amo, mas que muitas vezes eu não tive forças para resistir às tentações. Perdoa os meus pecados, me dá um novo coração, uma nova mente, um novo entendimento. Fortifica-me, eu te peço, porque eu entro no Teu descanso. Tu és o meu sábado, eu descanso em Ti, em nome de Jesus Cristo. Refrigera minha alma, eu te peço. Lava-me, purifica-me e transforma-me para que eu seja aquela que o Senhor desejou que eu fosse. Em nome de Cristo Jesus. Pai querido e amado, nós rogamos por estas vidas que com sinceridade se prostram diante de Teu altar. Cada vida que aqui se colocou de pé o fez porque tem em si um grito desesperado, porque tem em sua alma, meu Deus, uma petição, e essa é: Deus, olha a minha vida, recebe a minha vida, apaga o meu passado, fortifica-me no presente e cuida de meu futuro. Pai querido e amado, como igreja nós os abençoamos, nós determinamos sobre esta vida, ó meu Deus, sobre estas vidas, um basta, não mais a opressão das circunstâncias, não mais as prisões das trevas, mas a partir de hoje a Tua luz, o Teu poder, o Teu perdão, o Teu Espírito, a Tua força e o Teu descanso.
Transforma-os para a glória e honra de teu santo nome, para que eles tenham experiências maravilhosas contigo. Sela-os no penhor de teu Santo Espírito, para que nunca mais sejam os mesmos. Antes, ó Pai, possam desenvolver a sua salvação, conhecendo-te intimamente e se achegando para aprender contigo, ó meu Deus, de acordo com a palavra profética liberada sobre esses nesta noite. Como igreja os abençoamos, como Pai, meu Deus, e pastor, eu os recebo para a glória e honra de teu nome, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Continua de pé, continua de pé. Se você soubesse o quanto Deus te ama, se você soubesse quantas vezes Ele já te livrou da morte, por pura misericórdia, mas já era para você ter ido faz tempo. Por pura misericórdia Ele te preservou, porque Ele sabia que no fundo do seu coração você o ama, e Ele te deu muitas oportunidades, para que você chegasse ao ponto onde está chegando. Você tem uma aliança com Deus, honra essa aliança, e você vai ver a tua vida completamente transformada. Transformada. Há descanso para a tua alma. Há descanso. Descanso. E aquela voz que queria te fazer desistir de tudo, hoje não sopra mais e não dita mais as regras, porque a única voz que você vai ouvir é a de Cristo Jesus, te dando força para continuar, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Aplauda ao Senhor Jesus, pois Ele é Deus, Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. A vida de cada um de vocês hoje aqui está sendo marcada a renovo para a tua aliança, a restauração para os teus relacionamentos, a algo novo de Deus para a tua vida. Receba hoje aquilo que Deus tem derramado, porque as suas vidas foram marcadas. Se apegue a Jesus de todo o coração, porque é a Ele que você se entregou e não a uma igreja, não a um homem, não a uma instituição. Amém? Aprenda com Ele, receba dele. Há pessoas com pranchetas levantadas por toda esta igreja, elas querem um contato teu, para que como igreja tenhamos a chance de te acompanhar, te pastorear e te abençoar. Não saia dessa casa sem deixar esse contato, é a oportunidade que nós vamos ter de poder cuidar da tua vida espiritual e te ajudar a se fortalecer nesse relacionamento com Deus. Antes de sair, deixe seu nome, nós estaremos te ligando, te convidando para uma célula, para que juntos possamos andar com Deus. Essa é a ideia do sábado. Vamos nos encontrar, vamos festejar, vamos comemorar e vamos buscar a Deus. Dê mais uma salva de palmas bem forte a Jesus. Podem se assentar. Ah, como o teu nome é santo, como tu és precioso. Tu és um Deus vivo, tu és um Deus maravilhoso. Eu não posso encerrar essa reunião sem fazer mais uma oração. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Há inimigos para o teu descanso, e você vai precisar vencê-los. Eu não preciso de ajuda. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou chegar lá. As coisas estão acontecendo. Eu sou capaz de resolver meus problemas. Que ótimo. Então por que está tão difícil? Por que tanto desespero? Por que entrou em pânico? Por que tanta dor? Por que tanta tristeza? Por que esse buraco na tua alma? Por que essa vontade de desistir? Por que esse peso insuportável? Por que essa dificuldade em fluir? Por que tudo está tão travado, tudo tão enferrujado? Entra no meu descanso, diz o Senhor. Entra no meu descanso. Há um jugo, há um fardo preparado por Jesus para ti. Ele é leve, ele é suave,
Você vai servir, vai ter muito trabalho, vai enfrentar muito gigante, mas vai ser tudo tão bom. Você vai estar tão contente, tão alegre, tão feliz. Vai ser tão leve, que as piores batalhas a serem travadas não vão chegar a te tirar 1 segundo de sono, porque nele você tem descanso. Ele é o teu sábado. Entra nesse descanso. Há uma pessoa aqui que recebeu toda a formação e toda a tradição judaica. Não teria como ser diferente. É a sua tradição, é a sua raiz, é a sua história. Só que tantos mandamentos, de uma hora para outra, começaram a ficar tão sem sentido para ti. Tudo começou a ficar tão pesado. E a presença de Deus mesmo que você gostaria de estar sentindo, te parece tão distante. Jesus Cristo te trouxe nessa noite, porque Ele precisa que você entenda que aquele que haveria de vir já veio. Precisa que você entenda que há um Messias. Que Ele é quem diz ser. O Filho de Deus, que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento em detalhes, para poder te reconectar com teu Pai espiritual, com o teu Deus. Nesta noite, a tua vida será mudada, porque Deus enxergou a sede do teu coração e a tua disposição em pagar o preço para buscar. Nessa noite, a tua vida será mudada. Há descanso para todos nós. E eu sei que tem muita gente aqui se sentindo despedaçada, em frangalhos. Só não desistiu ainda porque teme a Deus, mas está precisando de um renovo. Entre nesse descanso. Entre nesse descanso, fique de pé no seu lugar. Entre nesse descanso. Ele está aqui, a sua presença está aqui. Há renovo para a tua alma, há renovo para o teu espírito. Comece a adorá-lo e haverá uma visitação tão plena. Uma visitação tão plena, tão transformadora, tão séria. Há vigor, há saúde, há unção para a tua vida, há refrigério para a tua vida, aleluia. Entre nesse descanso, vinde a mim. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Pode colocar outra. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é
Declare com toda a tua alma. Esse lugar é do Senhor. Com toda a tua fé, com todo o teu fôlego de vida. Esse lugar é do Senhor. Recebe descanso. Esse lugar é do Senhor. Lá do início. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. Em ti, Jesus. Declare, igreja. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Em ti, Jesus. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Aleluia. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há que quando se perde é que se ganha, é que se ganha. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Em ti, Jesus. Esse lugar é do Senhor. Em ti, meu amado Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Esse lugar é do Senhor. Um lugar de descanso. Esse lugar é do Senhor. Um lugar de paz e de descanso. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Toda agitação interior cessa. Esse lugar Toda ansiedade ser dissipada. é de Todo tormento, toda perturbação, todo pânico, toda depressão, toda angústia ser eliminada. Jesus. Esse lugar é do Senhor. Entra no descanso. Entra no descanso. Entra no descanso. Continua adorando, continua adorando, continua adorando. Onde a paz é que governa. Esse lugar
pastores e pastoras desse ministério, presbíteros e suas famílias e suas casas, entrem no descanso sabático. Aquilo que as férias não podem te dar, aquilo que o lazer não pode te dar, entra no descanso sabático. Refrigério para a tua alma, força, restauração das tuas alianças, descanso, cessa toda agitação da alma, toda ansiedade, toda pressão, toda cobrança. Vigor no teu físico, refrigério para tua alma. Cheio. Descanso para a tua casa, refrigério sobre tua alma, renovo das tuas emoções. Entra no meu descanso, diz o Senhor. Uou! Toda aflição, toda ansiedade cessa. Toda inquietação cessa. Entra no meu descanso. Há descanso em ti. Oh. Há descanso em ti. Em ti. Oh. Há descanso em ti. Ei. Há descanso em ti, Senhor. Oh. Há descanso em ti, Senhor. Oh. Há descanso em ti. Descanso, descanso, descanso. Há descanso em ti, Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus.
diáconos, diaconisas, líderes de célula, intercessores, obreiros nesta casa, nesta obra, recebam descanso. Entra no descanso, entra no descanso, entra no descanso. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Não ceda à pressão, não ceda à pressão. Antes se renove no Espírito. Renove a tua força, renove a tua alegria. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Tu és tudo que eu preciso para resolver os meus conflitos. Tu és tudo que eu preciso para me libertar de toda opressão. Tu és tudo que eu preciso para dormir em paz. Tu és o meu descanso. Tu és a minha solução. A Ti, meu Deus, a Ti eu consagro o meu presente e o meu futuro. De Ti eu dependo, Pai. Em Ti eu encontro forças, autoridade, sabedoria, discernimento e unção. Eu entro no Teu descanso, porque eu quero ver a Tua glória. A Tua glória no meu ministério, a Tua glória na minha casa, a Tua glória nos meus filhos e na minha família. Oh, a Tua glória no Orecachara Balabachai, a Tua unção e o Teu Espírito Santo. As Tuas estratégias e a Tua sabedoria, os Teus livramentos e a Tua proteção, a Tua segurança e a Tua paz. Tu és tudo o que eu preciso, e em Ti eu encontro tudo o que eu preciso. Eu descanso em Ti, Jesus. A igreja. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Tu és tudo que esse ministério precisa. Tu és tudo que as nossas casas precisam. Tu és tudo que os nossos casamentos precisam. Tu és tudo que as nossas famílias precisam. Tudo que precisamos está em Ti.
Tu és tudo que eu preciso. Tu és o meu sábado. Tu és o meu descanso sabático. Tu és o meu abrigo. Tu és o meu abrigo. Há uma pessoa nesse exato momento sendo curada da síndrome de pânico. Foi difícil para você até sair de casa hoje, mas você veio. Deus está te curando da síndrome de pânico. Nunca mais. She lambahai. Jokobia nebranabasai. Hey. Aleluia. Oh. Chororore babahana machai. Há uma pessoa agora sendo curada da depressão. Para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Oh. Oh. Vai ser tudo tão mais fácil. Você vai estar tão mais leve, tão mais feliz, tão mais contente. Porque há descanso para ti. Você tem o sábado, você tem Jesus. Dê as mãos para quem está do seu lado. Levante a mão do teu irmão bem alto e declara comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Estende a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, consolação e comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre, até que Ele venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te digo: entra no descanso do teu Senhor. As tuas forças se renovaram, o teu espírito será outro, a tua alegria será mudada. Porque você, do Ikandalamachai, entendeu o teu sábado, entrou no descanso sabático, e o Senhor Jesus estará te blindando contra toda a voz contrária que te leva a se abater, a se desapontar, a se enfraquecer e a desistir. Escute tão somente a voz de Jesus, porque Ele te segura pela tua mão direita, te ergue e te diz: eu sou contigo, não temas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá debaixo desta paz, dessa unção, desta força, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Dê um abraço bem forte na pessoa que está do seu lado e diga: entra no descanso do Senhor, porque há descanso para a tua alma. Do not adjust your